Olá, queridos irmãos, sempre é uma alegria quando nos encontramos aqui para fazer o estudo da nossa doutrina espírita, rogando sempre a Deus e a Jesus que nos ampare. Hoje é o dia em que lemos um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos hoje pegar esse livro precioso que temos desde o início, quando Herculano Pires faz a explicação. Herculano Pires é o tradutor dessa obra que estamos vendo. E diz: este livro foi publicado inicialmente com o título de Imitação do Evangelho. Kardec explica o seguinte, abre aspas, mais tarde, por força das observações reiteradas do Sr. Didier e de outras pessoas, mudei-o para, abre aspas, o Evangelho segundo o Espiritismo, fecha aspas. Trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos e representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. A 9 de agosto de 1863, Kardec recebeu uma comunicação dos seus guias sobre a elaboração deste livro. A comunicação assinalava o seguinte, abre aspas, este livro de doutrina terá influência considerável porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Fecha aspas. Em comunicação posterior, a 14 de setembro de 1863, declaravam os guias de Kardec, abre aspas, nossa ação, principalmente a do Espírito da Verdade, é constante ao teu redor e de tal maneira que não a podes negar. Assim, não entrarei em detalhes desnecessários sobre o plano da tua obra, que, segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Fecha aspas. E logo adiante acentuavam, abre aspas, com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Fecha aspas. Estas comunicações, cuja leitura completa pode ser feita em obras póstumas, nos revelam a importância fundamental de o Evangelho segundo o Espiritismo na codificação kardeciana, enquanto o Livro dos Espíritos nos apresenta a filosofia espírita em sua inteireza e o Livro dos Médiuns, a ciência espírita e o seu desenvolvimento, este livro nos oferece a base e o roteiro da religião espírita, livro de cabeceira, de leitura diária obrigatória, de leitura preparatória de reuniões doutrinárias, deve ser encarado também como livro de estudo para melhor compreensão da doutrina. A comunicação do Espírito da Verdade, colocada como prefácio, deve ser lida atentamente pelos estudiosos, pois cada uma de suas frases tem um sentido mais profundo do que parece à primeira leitura. A introdução e o capítulo 1 constituem verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo. Devem ser estudados atenciosamente e não apenas lidos.
formam uma peça de grande valor para a verdadeira compreensão da doutrina. Palavras de J. Herculano Pires. E no prefácio a que Herculano Pires se refere, vamos ver o que o Espírito da Verdade nos diz. Abre aspas. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e, num hino sagrado, se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Fecha aspas. Vejam, queridos amigos, nós que já estamos em contato com essa doutrina e que já temos o hábito da leitura desse livro maravilhoso, podemos avaliar, podemos reconhecer com emoção o quanto o Evangelho dá a cada um de nós a compreensão e paciência para a vida, nos enche de coragem e de fé, nos ensina a servir a Deus através do próximo, do amor ao próximo, nos ensina a buscar, a conquistar esse reino pelo entendimento dos ensinamentos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Prosseguindo no livro, há a introdução e o item 1, objetivo desta obra. Abre aspas. Podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Primeira, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as profecias. Quarta, as palavras que serviam para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. 5. O ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última, o ensino moral, permanece inatacável. Diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças, porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça, e por fim, e acima de tudo,
o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo desta obra. Todo mundo admira a moral evangélica, todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade, mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. A razão disso está em grande parte nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, ininteligíveis para a maioria, a forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem que a maioria o leiam por descargo de consciência e por obrigação, como leem as preces sem as compreender, o que vale dizer sem proveito. Os preceitos de moral espalhados no texto, misturados com as narrativas, passam despercebidos. Torna-se impossível apreender o conjunto e fazê-los objeto de leitura e meditação separados. Fizeram-se, é verdade, tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva, que lhe dá ao mesmo tempo encanto e autenticidade. Acontece o mesmo com as máximas destacadas, reduzidas à mais simples expressão proverbial, que não passam então de aforismos, perdendo uma parte de seu valor e de seu interesse pela falta dos acessórios e das circunstâncias em que foram dadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprimindo apenas as coisas estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi, assim como a divisão por versículos. Mas, em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente segundo a sua natureza, de maneira que umas se deduzam das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso se julgue conveniente. Esse seria apenas um trabalho material que, por si só, não teria mais do que uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as suas consequências, com vistas à aplicação às diferentes situações da vida. Foi o que procuramos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são ininteligíveis e muitas mesmo parecem absurdas por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina, e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos os seus traços, nos escritos, nas crenças e nos monumentos, e é por isso que, se ele abre novos horizontes para o futuro,
lança também uma viva luz sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, damos algumas instruções, escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países através de diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem surgido de uma fonte única, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, enquanto diversidade de origens prova que os espíritos dão os seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Esta obra é para o uso de todos. Cada qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que lhes concernem mais especialmente, graças às comunicações estabelecidas de agora em diante de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios Espíritos. Não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Fecha aspas. Vejam, queridos amigos, é um chamamento para a luz, um chamamento para a verdade, um chamamento para nos afinarmos cada vez mais com o Evangelho de Jesus e nos libertarmos das amarras, das mazelas morais que trazemos. E o culto do Evangelho no lar, o culto doméstico, jamais deve deixar de ser uma prática em nossas vidas. No livro Os Mensageiros, psicografado pelo Chico, pelo Espírito André Luiz, nos capítulos 35 e 36, nos é relatado a experiência do Evangelho no lar. A viúva, a senhora Isabel e os seus filhos nos dão o exemplo do culto do Evangelho no lar, e André Luiz deixa claro o amparo da espiritualidade nesses instantes, como fica o nosso lar nesses instantes, quando nos dispomos verdadeiramente a esse momento sagrado, com naturalidade, simplicidade, com disciplina. Esta mãe chama as crianças à leitura do Evangelho, as envolve solicitando que façam a prece, que tragam alguma notícia do noticiário comum, confiante na mensagem que viria do Evangelho e no seu ensinamento. Após a leitura de um trecho de São Mateus, André Luiz observa um espírito superior aproximando-se dessa mãe, colocando a destra sobre a fronte e a inspirando na interpretação do trecho desse evangelho, auxiliando a fazer a conexão com a notícia trazida, que na ocasião era sobre um suicídio ocorrido em circunstâncias difíceis. E essa viúva, essa mãe, consegue passar a confiança para essas crianças de que o reino dos céus, ele é feito, ele é criado dentro de nós, o que nos vai dar no dia a dia forças, fé, confiança para superar os obstáculos da nossa vida como um presente, uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Esse trecho nós vamos colocar na íntegra no site para que todos possam ler e aproveitar melhor esses ensinamentos, a riqueza desses capítulos e a importância, acima de tudo, de buscarmos fazer o Evangelho no lar, para que possamos crescer junto àqueles aos quais fomos chamados a conviver. Então, queridos companheiros, por hoje ficamos por aqui.
e pedindo, rogando sempre a Deus e a Jesus que consigamos estreitar os nossos laços, nos afinar cada vez mais com essa espiritualidade amiga que tanto nos auxilia através da nossa casa, Centro Espírita Casa de Fabiano. Até o próximo encontro.